Bom, pessoal, a Frida veio aqui para dar uma validada agora e ela chegou à conclusão que nós estamos pulando uma parte muito importante, que é a parte do design thinking, certo? Por que hoje na era da IA é muito importante? Não? Você já parou para perguntar o porquê empatia é muito importante hoje na era da IA? Você já parou para se perguntar o porquê que nós devemos cada vez mais utilizarmos técnicas e conceitos que antigamente eram mais abstratos para desenvolvimento de produtos centrados no humano? Hoje, isso vai ser cada vez mais solicitado pelas empresas, pelo seu time de inovação e pela necessidade de desenvolvimento, tá bem? Então, agora eu vou mostrar para vocês a continuação da parte 1. Bom, pessoal, então, isso daqui eu já expliquei para vocês, tá? O porquê que a gente tem que aprender design thinking, ok? Porque a gente passa a ser um Sherlock Holmes dos sistemas, tá? A gente passa a observar diretamente o que as pessoas dizem e fazem. E o trabalho do designer, ele é também inferir o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, tá? Eu lembro bastante daquele filme Sherlock Holmes, que ele faz bastante isso, né? Ele analisa o que a pessoa está falando, o que ela está fazendo, e ele infere com alta precisão. E a inferência, ela é uma habilidade que ela pode ser exercitada e ela pode aumentar a sua precisão. A sua tolerância de assertividade ao longo dos anos, ela vai melhorando ao longo do tempo. É igual a criatividade. A criatividade ela é uma habilidade que ela pode ser exercitada e ela pode ser, sim, trabalhada ao longo dos anos. Então, existem técnicas de aplicação para desenvolvimento da criatividade, assim como para o foco. Tem diversas técnicas para isso, pessoal. Então, por quê, né? O porquê que isso em desenvolvimento de software é tão importante? Porque isso vai ajudar você a compreender o significado mais profundo das coisas e não resolver as coisas resolver problemas rasos, tá? E só desenvolver só mais uma coisinha por aí, tá? Isso aqui é o caminho, é o jeito da gente entrar num jeito mais profundo da gente resolver os problemas, ok? E daí eu trago aqui pra gente como que a gente faz um design thinking, né? Eu vou fazer um overview básico aqui, se vocês quiserem, pede aí embaixo aí no comentário e eu crio um de design thinking, ok? Então, como é que funciona isso daqui? A gente tem alguns processos aqui, ó, de empatizar, de definição, de ideação, de prototipação e de teste, tá? Esse daqui é um jeito mais profundo da gente passar mais tempo em imersão. Hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, isso daqui ficou mais gostosinho ainda de fazer, tá? Porque além da gente ter o processo de ideação com os constraints aqui com os seres humanos, ainda a gente consegue hoje usar a inteligência artificial para fazer um outro processo mais profundo ainda que eu já mostro para vocês, tá bem? E daí eu não tirei isso daqui do nada, né, pessoal? Eu também a gente tem que seguir, né, as pessoas certas. E daí eu tirei isso daqui do Instituto de Design de Stanford, tá? Que é um manual. E através da observação e entrevistas, a gente pode construir uma imagem das motivações dos usuários, com base no que eles dizem, fazem, pensam e sentem, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Aqui no livro, que se vocês quiserem tá ali disponível embaixo, tá? Tá em inglês. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, assim, foi bem legal quando eu estava fazendo esses processos de ideação num processo de aceleração de startups na UIMI, que nos levou até o Vale. Vou contar um caso para vocês bem interessante. Estávamos entrevistando pessoas para nossa startup de música, de não chamar atenção. Eu não gosto de chamar atenção, eu gosto de ser uma pessoa quieta, eu gosto de passar despercebido, sabe? Querendo dizer que não chama atenção. O pescoço dele tinha uma correntona de ouro, de prata, uns relojão enorme. E assim, ele estava dizendo que ele não gostava de chamar atenção. Mas o corpo dele estava dizendo outra coisa. O corpo dele estava dizendo que ele gosta de chamar atenção. Deu tchau pra gente, entrou num carro com um puta de uma caixa de som enorme, ligou um funk enorme e saiu andando. Entende?
Então, é essa a diferença da gente analisar o que a pessoa fala e o que ela faz. E daí, em cima disso, dá pra gente inferir o que ela pensa, o que ela sente. Entende? Esse é o exercício muito legal que dá pra gente fazer aqui com o Design Thinking, ok? Por isso que é importante, antes da gente sair desenvolvendo um software, sair desenvolvendo uma solução, sair desenvolvendo um produto de IA, sair desenvolvendo alguma coisa, é importante a gente fazer o processo de empatia. Aí, né, vamos responder a pergunta, o que é empatia? Ah, Lucas, empatia é se colocar no lugar da pessoa. Não. Empatia é quando você consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo. Usar o design thinking é a base de um processo de design centrado no ser humano. Ao compreender profundamente as pessoas, somos mais capazes de projetar melhores soluções para elas. Olha só que interessante. Quando a gente compreende profundamente as pessoas, a gente consegue projetar melhores soluções para elas, pessoal. Então, por isso que é fundamental a gente fazer essa imersão de compreensão das soluções que nós estamos projetando. Imerge, a gente vivencia a experiência do usuário, a gente observa, a gente visualiza os usuários em seu comportamento no contexto de suas vidas. Veja, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, o contexto muda tudo. Então é muito importante, quando nós estamos observando, a gente observar o contexto que ele está inserindo. Então, quando nós estamos projetando soluções, inclusive para inteligências artificiais, a gente tem que lembrar desse contexto, tá bom? E a gente engaja. Quando a gente faz isso daqui, a gente acaba nos engajando as pessoas. Interagimos, entrevistamos os usuários por meio de encontros agendados e de curta duração. Esse processo de entrevistar as pessoas nos permite compreender as pessoas profundamente. Eu faço, com o longo do tempo, a gente acaba fazendo isso daqui automaticamente, tá? No começo é meio difícil, mas depois isso daqui vira uma cultura praticamente. Para descobrir as necessidades expressas e latentes das pessoas, para que você possa atendê-las por meio de suas soluções de design. Ter empatia antes da gente sair desenvolvendo coisas. E a forma que os objetos, os hexágonos, são posicionados no diagrama do Design Thinking não está de forma aleatória isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui funciona porque assim, ó, é divergente e convergente. Quando que a gente faz uma divergência e quando a gente faz uma convergência? Divergência é o momento de explorar, de gerar o máximo de opções e informações possíveis, sem julgamento. Você está abrindo um leque de possibilidades. Então, por exemplo, aqui, ó, empatia, tá vendo? Ó? Ele é aberto aqui e é fechado desse lado. Então, a gente tem que lembrar disso, tá? Então, quando eu estiver fazendo o processo de empatia, tá aberto, ideação aberto, prototype fechado, isso aqui fechado. Teste fechado também. E fechamento, convergência. É o momento de analisar, sintetizar e escolher. Você pega a vasta quantidade de informações ou ideias geradas e fecha, né, em uma definição clara ou em uma solução específica. Então, tem momentos que a gente não define coisas e tem momentos que a gente tem que definir as coisas bem definidas, tá bom? Uma vez feito isso daqui, entendido para que serve cada coisa, agora vamos entender como é um sprint, ok? O pessoal, os meninos aqui do Make Time, que é o John e o Jake e o John, né? Depois deem uma acessada, eu vou deixar o link disponível aqui. Isso daqui é um conceito, tá, pessoal? Hoje em dia, no mundo da inteligência artificial, é bom a gente aprender bastante conceitos. Porque quando você entende os conceitos, você consegue passar para sua inteligência artificial de um jeito mais estruturado. Por exemplo, faça uma tela em Atomic Design. Entende? Esse tipo de coisa ajuda bastante. Então, o Design Sprint ele é mais uma cultura de como a gente faz as coisas de uma forma mais produtiva, tá bem? Tem como futuramente, agora com a IA, a gente usar engenharia como juiz, né? IA como juiz, que ele faz uma avaliação e a própria IA ela já é uma venture capital que faz a própria insight e já faz a própria ideação. Então, hoje em dia, com o advento da IA, antes de você ir para o mercado, já dá para você fazer o teste interno em casa. Antes de você sair testando sua startup, já tem como você criar seu próprio prompt para você validar se a sua ideia dela, ela tem como que ela faz dinheiro sim ou não. Então, antes de você sair desenvolvendo as coisas, tem como já você criar seu próprio framework para você validar. Bom,
Como o vídeo ficou um pouco grande, eu vou dar uma repartida e daí a ideia é o próximo vídeo a gente falar sobre o Event Storming, tá? Tá muito legal esse conteúdo. A ideia é eu agora fazer essa conexão entre o Design Thinking, depois que a gente faz esse processo de empatia, esse processo de ideação, como a gente modela, joga tudo isso para um Event Storming, modela ele num Big Picture, para a gente conseguir ter uma visão geral de qual é o real valor que nós estamos gerando para aquele cliente, para aquela solução, para aquele produto. A gente se vê no próximo vídeo. Como é que para essa porra?